1 Reis, capítulo 7. Salomão demorou mais 13 anos para terminar a construção do seu palácio. Ele construiu o palácio da floresta do Líbano com 45 metros de comprimento, 22,5 de largura e 13,5 de altura. Tinha 4 fileiras de colunas de cedro, que sustentavam 45 vigas de cedro, 15 em cada fileira. Por cima estavam cobertas com cedro. Dos 2 lados havia janelas em grupos de 3. As portas eram retangulares e estavam organizadas simetricamente. Construiu um pátio com colunas medindo 22,5 metros de comprimento e 13,5 de largura. Na frente havia outro pátio coberto, e a cobertura se estendia além das colunas. Fez também um salão para audiências, também chamado Salão da Justiça, no qual ele julgava as causas. O salão foi inteiramente revestido de cedro. Construiu seu palácio particular atrás do Salão da Justiça, de maneira muito parecida. Salomão também construiu outro palácio semelhante para a filha do faraó, com quem tinha se casado. Ele não economizou. Todas as pedras utilizadas dentro e fora, desde a fundação até o telhado, eram de primeira linha, cortadas, lavradas e polidas com precisão. As pedras da fundação eram enormes, entre 3,60 metros e 4,5 metros. Eram de excelente qualidade. Por cima foram postas as melhores pedras, cortadas sob medida, e vigas de cedro. O grande pátio foi cercado por um muro de 3 camadas de pedras e uma de tábuas de cedro, como no pátio interior do Templo do Eterno. O rei Salomão mandou chamar Hurão de Tiro. A mãe de Hurão era uma viúva da tribo de Naftali. O pai dele era de Tiro e artesão em bronze. Hurão também era um artesão muito hábil. Fazia qualquer trabalho em bronze. Ele veio ajudar Salomão e fez todo o trabalho de bronze. Antes de tudo, fundiu 2 colunas de bronze. Cada uma media 8 metros e 10 centímetros de altura e 5 metros e 40 centímetros de circunferência. Também fundiu 2 capitéis de bronze para a parte de cima das colunas. Cada um deles media 2 metros e 25 centímetros de altura e tinha o formato de lírio. Cada capitel era ornamentado com um conjunto de 7 correntes entrelaçadas e 2 fileiras de 200 romãs, que cobriam os capitéis no alto das colunas. Ele levantou as colunas do pórtico à entrada do templo. A coluna do lado sul, ele deu o nome de Segurança, Jaquim. E a do lado norte, Estabilidade, Boaz. Os capitéis no alto das colunas tinham o formato de lírios. Depois que terminou o trabalho das colunas, Hurão começou a fazer um enorme tanque redondo de metal fundido. Media 4,5 metros de diâmetro, 2 metros e 25 centímetros de altura e 13,5 metros de circunferência. Abaixo da borda havia 2 fileiras de enfeites em formato de frutas, uma a cada 5 centímetros, fundidas numa só peça com o tanque. O tanque apoiava-se sobre 12 touros, 3 voltados para o norte, 3 para o oeste, 3 para o sul e 3 para o leste. A cabeça dos touros ficava para fora e o tanque repousava sobre as costas dos touros. A espessura do tanque era de 4 dedos e a borda tinha acabamento como de um cálice ou como um lírio. Tinha capacidade para 40.000 litros. Hurão também fez 10 suportes de bronze. Cada um media 1,80 metros de largura e de comprimento e 1,35 metros de altura. Do lado havia painéis presos à moldura. Havia neles figuras de leões, bois e querubins gravados. Na moldura abaixo e acima dos leões e dos bois havia pendentes de metal, como uma grinalda. Cada suporte era montado sobre 4 rodas e 2 eixos de bronze. As molduras eram fundidas com obras ornamentais.
Cada suporte possuía uma abertura redonda de 45 centímetros de profundidade sobre uma base de 70 centímetros quadrados. O suporte propriamente era quadrado. Os eixos eram presos sob o suporte e as rodas nos eixos. As rodas mediam 70 centímetros de diâmetro e eram como de carruagem. Eram feitas inteiramente de bronze fundido. Os eixos, as rodas, os raios e os cubos. Em cada canto do suporte havia um cabo fundido numa peça com o suporte. No alto do suporte havia um aro de 22 centímetros de altura. As molduras e os cabos estavam fundidos com o suporte. Toda a superfície era gravada com querubins, leões e palmeiras rodeadas com um entalhe de grinaldas. Todos os suportes eram idênticos e fundidos no mesmo molde. Ele também fez 10 pias de bronze, uma para cada suporte, com capacidade para 800 litros, com 1,80 m de diâmetro. Pôs 5 desses suportes no lado sul do templo e 5 no lado norte. O tanque foi posto no canto sudeste do templo. Hurão terminou todos os utensílios, baldes, pás e bacias. Hurão completou todo o trabalho do templo do Eterno determinado pelo rei Salomão. 2 colunas, 2 capitéis sobre as colunas, 2 conjuntos de correntes para enfeitar os capitéis, 400 romãs para as correntes, em 2 fileiras de correntes, 10 suportes, cada um com uma pia, o tanque, 12 touros debaixo do tanque, diversos baldes, pás e bacias. Todos os utensílios que Hurão fez a pedido do rei Salomão para o templo do Eterno eram de bronze polido. Ele os fundiu em moldes de argila na planície do Jordão, entre Sucote e Zaretã. Esses utensílios nunca foram pesados. Eram muitos objetos. Ninguém tem a menor ideia de quanto bronze foi utilizado. Salomão também mandou fazer toda a mobília e os demais acessórios internos do templo do Eterno. O altar de ouro, a mesa de ouro sobre a qual ficava o pão da presença, os candelabros de ouro puro, distribuídos 5 à direita e 5 à esquerda, na frente do santuário interior, as flores, as lâmpadas e as tenazes de ouro, as vasilhas, os cortadores de pavio, as bacias para aspersão, as tigelas e os incensários de ouro puro, as dobradiças das portas do santuário interior, o lugar santíssimo, também as dobradiças das portas do santuário principal. Assim foi concluído o trabalho do rei Salomão no templo do Eterno. Depois, ele trouxe os utensílios consagrados por seu pai Davi, a prata, o ouro e os utensílios, e tudo foi levado para o tesouro do templo do Eterno.